Fala, amante da música, tudo bem com você? Já dizia Roland Barthes, como dizer o indizível e, ao dizê-lo, como sanar o paradoxo de que, apesar do impossível, é preciso dizê-lo. E, na tentativa de falar sobre essa incomunicabilidade que ele parece encontrar a resposta, como se dizer um sentimento tão forte como o amor ou o luto, só se pudesse fazer com perguntas e fragmentos. Todo poeta ou compositor que tenta explicar o amor ou a dor do amor faz o trabalho de Sísifo. Depois da vinheta, quero lhe contar essa bela história que a querida Amy deixou do seu legado musical. Não existe vida louca. Você vai não na... Já senti que não foi tão bom. E mais que ser o pecado. Se Deus foi de Amy é sem dúvida uma grande cantora do mundo contemporâneo. Seu talento é inegável, mas infelizmente morreu cedo por diversos fatores que a fama traz. Eu já falei sobre isso na trilogia sobre a música Hotel California do Eagles. Depois, se você quiser, é só clicar aqui para assistir. Eu gostaria de falar meu ponto de vista com relação à morte prematura de Amy Winehouse. Mas isso fica para outro vídeo. Se você quiser saber, só falar aqui nos comentários. Back to Black é o nome do segundo álbum da cantora e é a faixa número 5 desse incrível disco. Com a ajuda de Mark Ronson, que produziu, que ajudou no processo criativo de Amy, como 99% das músicas da Amy falam sobre a sua vida e suas próprias desilusões amorosas, não poderia ser diferente aqui. Amy conta que a inspiração foi o término do relacionamento com um boy em 2005. Um dia depois de se conhecerem, Mark Ronson compôs parte da melodia dessa canção e foi mostrar para sua nova amiga, que imediatamente amou e tratou de escrever as letras e melhorou o arranjo da obra em geral em apenas 2 horas. Ela usa tanto no clipe quanto na música a metáfora do luto com um velório. Pode reparar que ao invés de um caixão, eles fazem um velório de uma caixa de madeira e em nenhum momento mostra-se a face frontal da lápide, dando abertura de interpretações múltiplas para a metáfora do velório. Podemos interpretar o gesto de várias formas, apesar de que na época do lançamento do clipe foi postada na internet uma foto da face frontal da lápide com os dizeres: "Descanse em paz o coração de Amy Winehouse". Como toda mulher traída e magoada, ela ironiza o cara que não perdeu tempo para pensar no que estavam fazendo com a Amy e foi rapidamente atrás da famosa Step. Ela fala de maneira bem explícita que deixou o pau molhado, ou seja, parou de transar com a Amy e na sequência já foi transar com a Step. Como você percebeu, a música foi censurada no clipe. Eles retiram a palavra dick. Esse é um ponto importante, que é difícil para as meninas, mas ela realmente deveria aprender a desapegar, sem medo de ser feliz. Ficar sofrendo por homem ou mulher é besteira. Ouviu, você mulher que está me assistindo? Ela enfatiza que quer seguir em frente, é o certo. Apesar de doer, suas lágrimas já acabaram. Como Amy disse na primeira linha, o cara voltou com a ex ou Step e parece que já se esqueceu de todos os momentos maravilhosos vividos juntos. O caminho que Amy seguiu, mesmo antes da fama, foi de várias maneiras perigosos. Denominar que algo está empilhado significa ter muito,
Nesse caso, ela quer dizer que teve diversas oportunidades, mas não aproveitou nenhuma. Então ela volta para o luto. Embora literalmente eles dissessem adeus, Amy não sentiu como se ela o deixasse. Isso é reforçado na palavra apenas, o que significa que simplesmente dizer que as palavras adeus não constituem um final ou partida oficial, toda a música gira em torno da ideia de fechamento, ou no caso de Amy, a falta dele. Para Amy, as ações falam mais alto do que as palavras. Ou seja, seu modo de falar adeus é passar por esse caminho autodestrutivo de drogas, bebida e solidão para conseguir lidar com a dor. Só leva alguns segundos para dizer adeus, então Amy vira todas as emoções reprimidas de que não deu tempo e as usa para voltar aos velhos hábitos destrutivos. Aqui temos uma dica da metáfora de enterrar o coração, pois suas várias mortes significam simplesmente a centena de vezes em que seu coração foi partido por causa de seus relacionamentos. Eu morri tem relação com a depressão de Amy com os términos de relacionamento. É interessante esse verso, pois ele demonstra o quanto Amy era passional. Enquanto o cara volta para ex, Amy volta para os dois. Mas no sentido figurado, é claro. A forma dela reviver seu relacionamento é utilizando drogas, trazendo à tona as atitudes destrutivas. Como podemos dizer que suas músicas foram premonições do que aconteceu com Amy Winehouse. Curioso que o sentimento mais forte, que é o amor, não consegue superar a diferença entre os dois. E ao invés de ela utilizar o ditado de que eles são como óleo e água, ela fala a mesma coisa, só que com a diferença de ele ser a cocaína e a Amy a erva. O ex-marido de Amy assumiu em um programa de TV que introduziu a cantora no mundo das drogas pesadas como heroína, cocaína e o crack. Novamente, a metáfora da droga com relação à vida e amores de Amy. Ela se sente insignificante como uma moeda de 1 centavo dentro de um tubo do cachimbo, onde ela acha que está vendo uma luz no fim do túnel, mas na verdade, o movimento do cachimbo representa os altos e baixos na vida dela, que é o quadro principal de um usuário de drogas. Essa música e outras do álbum foram escritas durante o término do relacionamento com seu ex-assistente de vídeo. Back to Black foi inspirada em um dos términos de Blake por mensagem de texto quando estavam de férias. Amy dizia que cada vez que subia ao palco para cantar os sucessos do álbum, todo o seu sofrimento e suas desilusões voltavam à tona. Como diz Roberto Carlos, então Amy, em 2010, um ano antes de sua morte, já não queria mais cantar as canções do álbum Back to Black, e sim gravar um disco novo, como ela disse em diversas entrevistas na época. Mas o CD foi um fenômeno de vendas como o do Mamonas aqui no Brasil. O álbum ainda vendia muito bem e havia uma demanda violenta de público mundial. Mais e mais shows eram marcados, e a saúde da estrela
se deteriorava a cada dia. Mas eu gostaria de deixar esse assunto para outro vídeo, se você quiser, é claro. É só deixar aqui nos comentários. Por fim, Back to Black se tornou o testamento musical de Amy. Como poucos, ela conseguiu transformar suas tragédias pessoais em um dos discos mais vendidos do século XXI. Essa mulher deixou um legado para a música mundial e merece ser lembrada por tudo que fez de bom. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou, deixa seu like, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações do canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo. E você usa o Spotify? Então me segue lá, canal _pensando _nisso. Eu fiz uma playlist com todas as músicas que eu já analisei. Toda vez que eu lanço uma análise nova, eu coloco a música na playlist. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui na descrição o link. Ficou alguma dúvida? Tem alguma crítica? Dica ou sugestão? Comenta aqui também. Fique à vontade. Veja os últimos vídeos do canal e muito obrigado pela sua audiência. Tchau!